ao que eu tô vendo agora aqui na televisão, né? E já vi nos Donos da Bola, eu já vi nos programas ontem, eu já vi no Twitter, no Instagram de todo mundo. Eu tava conversando com um amigo meu, que é muito influente no futebol. Tava conversando com o treinador, vai. E é treinador mesmo dos bons. A gente tava conversando sobre o que a gente pode fazer. Cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que eu tenho 20 anos de band, 15 jogando bola, são 35 anos. Todos os anos aconteceram isso. Dos 35, certo? Que eu joguei e que eu tô trabalhando. Muitas vezes a gente usa, tô falando eu, tá? Esse tipo de imagem para dar audiência, certo? A maioria das pessoas fazem isso. Televisão, rádio, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma outra visão. Qual é a visão? De cobrar presidente da República, de cobrar senadores, ministros, né? Governadores. Tipo assim, aconteceu essa barbárie na terça-feira com o Corinthians, certo? Ninguém foi punido. O Corinthians voltou na quarta, jogou e ganhou. Torcida única. Aí deu o problema do Santos. As 50 bombas que entraram, né? Todas as pedras que jogaram, tudo que foi feito. Peraí, alguém sabe de onde veio a bomba? A bomba? Alguém sabe quem produziu a bomba? Ou as bombas, melhor dizendo? Alguém sabe por que eles entraram com as bombas? Porque você não pode entrar com o jornal. Porque eles falam assim, se você entra com o jornal, você pode tacar fogo. Você não pode entrar com maçã, mas você pode entrar com bomba, maconha, cocaína. Você pode entrar com gilete, com faca. Desculpa. Então vamos lá. O Santos tomou uma punição de 1 mês, que é preventivo em relação ao que vai acontecer, certo? 1 mês. Se o Santos tomar 10 perdas de mando de jogo, ele cai para a segunda divisão. Quem vai cair o Santos é a torcida que estava atrás do gol do Cássio. Eles são os responsáveis. E a vergonha maior é um clube tão grande, tão maravilhoso como o Santos, ficar à deriva deles. O policiamento demorou 28 minutos para ir para cima da torcida organizada. O Santos é culpado? É. Agora, o policiamento que foi ostensivo, de uma maneira dura, fora do campo, deixou que dentro do campo tudo fosse às maravilhas, porque eles quebraram um alambrado e ficou como arma. Vamos lá. Qual foi ou qual está sendo ou quem vai fazer averiguação em cima da torcida jovem? Alguém foi no barracão? Alguém teve um mandato em cima das pessoas que jogaram isso? Foi premeditado, certo? Porque aos 41 minutos, quando viu que não ia ganhar mais ou empatar, já começaram a soltar a primeira em cima do Cássio. Em cima do Corinthians de novo. Meu irmão, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, nenhum time do futebol brasileiro, nenhum tem moral pra falar que não fez isso. Tem aqui um Ponte Pretano e um Bugrino. Desde quando eu fui dente de leite juvenil, júnior e profissional, existiu isso. Em todas as torcidas. Se o Santos vai ser o primeiro a se danar, eu não sei. Mas o que não pode mais é as pessoas ficarem livres. Eu dei um exemplo nos Donos da Bola da televisão, vou falar aqui no rádio. Liberdade
nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia, na Europa. Os caras têm liberdade, mas se fizer tá preso, irmão. Pode ser quem quiser. Pode ser quem quiser. Aqui nesse país, o que eu mais vejo é negro preso, pobre preso, mãe que mata a filha solta. Aí se cumpriu a pena, tudo. Isso não quer dizer que eu sou a favor, que eu esteja a favor com a justiça. Eu não sou, nem com a justiça e nem com a lei. Que a lei não é a justiça, e a justiça não é a lei. Porque quem mais sofre é o pobre. Quem não tem dinheiro, quem não tem esgoto. Tudo isso está incluído dentro do campo. Se você colocar a torcida do Santos que fez, que é a torcida jovem, que fica ali atrás, como é que eles conseguem ter mais de quase 50 bombas? E eles são tão corajosos, e eles são tão... vou usar uma palavra para não ter problema. Eles têm tanta certeza que não vai dar nada, Paulo do Vale, Gustavo e Pedro Ramiro, que quando tudo acaba, né? E aí os seguranças vão no meio do campo, chamam a família, chamam os jogadores, chamam a comissão técnica, só o João Paulo fica dando entrevista no banco de reservas. Eles saem, todo mundo, né? Primeira coisa, olha que eles chegam, mete bomba de novo. Eles meteram bomba de novo em cima dos seguranças, do policiamento. Vai você, Gustavo, vai a sua mamãe num atacadista, ela comprar as coisas para fazer bolo, fazer os salgadinhos. Ai dela, se sem querer ela deixou de pagar 1 quilo de açúcar, ela é presa na hora. Ai de você, Pedro Ramiro, se você furtar ou roubar 1 litro de leite. Então é o seguinte, irmão, não é o CPF, não é o CNPJ, não é fazer só fiscalização de câmera, não é nada. Tudo isso é importante, mas o mais importante de tudo é cadeia. Cadeia e depois prisão em presídio. Você fica na cadeia. Aí depois você é julgado, você vai pro presídio. Ninguém que matou, ou que fez, ou que jogou bomba, ou que agrediu, ninguém tá preso. Se tiver um preso, o César Saad, que é um cara incrível, um delegado maravilhoso, como já foi o Paulo Castilho, como já foi outros, vocês estão enxugando gelo. Se não tiver uma força-tarefa mesmo, igual a FBI, uma força-tarefa de todo mundo, Polícia Civil, Polícia Militar, PF, ministro, presidente, governadores, isso é para todo mundo, não é só para o São Paulo, não. Prefeitos, vereadores, todo mundo, treinador, comentarista, rádio, TV, tudo. Se a gente não der um basta nisso, meia dúzia de bandido, de vagabundo, eles vão conseguir isso que está em todas as televisões, no mundo inteiro. Então, se não tiver cadeia, prisão, para qualquer um, para mim, se eu chegar e fizer isso, eu tenho que ir para cadeia. Meu irmão, há quanto tempo o jornalista é maltratado e apanha em estádio de futebol? Se você, que foi ontem, se vocês que foram fazer São Paulo e Atlético, vai de preto, vai de verde,
Vai de preto no jogo do Palmeiras. Vai de verde no jogo do Corinthians. Meu irmão, você apanha. Os caras se arrebentam. Isso é só um detalhe. Porque é o seguinte: quando bombas, quando faca, quando revólver, quando caminhão de maconha não é preso, quando o Moacir da Mancha foi morto, ninguém fez nada. Ninguém. Cara, gente boa. Sabe? Então, todo mundo fala que o PCC tá junto com as torcidas. Cara, se não é verdade, ou se é, quem tem que tomar conta? Eu, como comentarista? Vê se as pessoas falam o que eu falo. Agora, eu também tenho medo, né, meu? Também tenho medo. Então vamos lá. Os caras da Sport TV, da Rede Globo, da Record, da ESPN, da Fox. Fala aí que o PCC tá incluído. Tá junto aí. Não tem saco pra falar. Agora eu também tenho medo, cara. É verdade isso? Não é verdade? O crime organizado tá junto com tudo isso? Porque é quase que impossível nós todos não termos medo. Aí vem os comentaristas pé de rato, Zé, mas chinelo. Diz que às vezes os ex-jogadores ou os narradores, não tem nada a ver isso. Não fomos nós, ex-jogadores, comentaristas, nem repórteres, nem apresentadores, que fizemos isso, que botamos bomba, que premeditamos uma coisa como essa. Quantas pessoas morreram em Belo Horizonte de clássico de Atlético, Paysandu e Remo, Grêmio e Internacional, Corinthians e Palmeiras, Ponte Preta e Guarani. Quantas pessoas já morreram? Alguém tá na cadeia. Então, essa conversa mole que existe aí, isso é tudo mentira. Isso é conversa mole. Então vamos lá. Para resolver isso, só tem uma coisa. Se não der poder para destruir isso, é igual maconha. É igual cocaína, igual traficante. Vocês conhecem algum traficante velho? Cabeça branca? Vocês conhecem? Cara que vende maconha, cocaína, que rouba carro. Ladrão velho, conhece ladrão velho? Bandido velho, conhece? Tem bandido cabeça branca? Não! Vai acontecer. Olha, eu destruí essa gangue de roubos de moto. Vai ter a nova. Eu destruí essa banca de jogo. Vai ter a outra. Eu destruí agora esses caras de maconha. Perdemos 200 quilos. Passou 2 toneladas. Passaram antes. Olha, pegamos 2 barcos de cocaína em Santos, em todo, mas já passou 80 milhões de barcos. Cara, ou a gente vai tomar uma atitude de uma maneira com poder, o poder público, o poder do Estado, o poder federal, ou vai continuar a mesma coisa. E outro, para terminar, que eu já falei demais. E para terminar, quando morreu um radialista, um repórter, um narrador, um comentarista, um apresentador, um juiz de futebol, um presidente de clube, um diretor de clube, quando morrer um só, aí talvez eles tomem posição em relação a isso. Porque, cara, é quase que insano num jogo com o Corinthians, que o São Paulo ganhou, que o Palmeiras perdeu, que o Fluminense empatou. O Flamengo joga hoje?
Joga daqui a pouco, 9h30 contra o Bragantino. Flamengo joga hoje, Botafogo joga hoje, Fluminense e Atlético. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da torcida que o Santos premeditou as bombas que levaram e como levaram. E como eles entraram lá dentro com isso aí. Mas ninguém foi preso até agora. Gustavo Soler. Boa noite, craque, Ramiro, PDV, Bruno Milhoso, todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Esse é um dos principais pontos, craque, que você cita com relação a como as bombas entraram na Vila Belmiro, porque bomba não tem perna e não respira, né? Então elas não foram andando até lá. Como que elas entraram, quem colocou elas lá pra dentro, se falhou a fiscalização na hora da revista da Polícia Militar, se isso entrou, se esses artefatos entraram antes mesmo da chegada da Polícia Militar, ou seja, se isso aconteceu, alguém internamente conseguiu o acesso à Vila Belmiro antes da chegada de todo mundo. Só uma coisa, você sabe bem, eu também, Paulo do Vale e também o Pedro Ramiro, que as torcidas organizadas entram antes do estádio para colocar suas faixas. Sim. Todos entram. Só que as torcidas do Santos estão punidas, elas não entram com faixa. Tá, tudo bem, mas todos entram. Sim. A gente sabe disso desde antes de Cristo. A verdade é essa, né? Exato, então alguma coisa alguém tem que falhou, saber. Exatamente, então tem que já começar, quem que entrou antes, quem que fez isso, quem fez aquilo, para saber já um ponto de partida. O que aconteceu para tanta bomba assim entrar na Vila Belmiro, né? No futebol italiano é extremamente normal a entrada dessas bombas e todo mundo sabe que lá rola muitas vezes, né? Por serem estádios da prefeitura, são pessoas que trabalham para a prefeitura então, e torcem para esses clubes que têm autorização para entrar no estádio. E o dia que um louco, os caras entram. E o dia que um bandido meteu uma bomba com prego. Sim. O dia que meteu uma bomba com bola de gude e pegar no olho de alguém. O dia que alguém morrer por causa disso. Que é o meu fone que tá fazendo microfonia. Baixar um pouco aqui, senão vai, pode baixar, vai estourar. Ai, olha só o gol que o meu querido Alberto perde, meu Deus, de canela. E aí, vamos lá. Então, né, só ainda pra completar isso, esse é o principal ponto, craque, nessas investigações que precisam acontecer. Como que esses artefatos entraram dentro do estádio, como que todo mundo, como muita gente conseguiu ter acesso a eles, então isso tem que ser investigado de imediato. E ficou barata essa pena inicial do Santos, né? Claro, pode ser que a gente tenha outras novidades, né? Novas punições ao time do Santos, mas por enquanto um mês ficou muito barato, porque estamos falando efetivamente de vai ter o julgamento ainda, né? Então, mas por enquanto nesse um mês teremos apenas 3 jogos que realmente importam para o Santos. Domingo contra o Flamengo, o jogo contra o Cuiabá fora de casa e depois uma partida contra a equipe do Botafogo já no dia 22 de julho. Porque o Santos no meio do caminho pega o Blooming, já eliminado da Sul-Americana, então era um jogo de pouca adesão. E nesse um mês ainda tem o clássico com o São Paulo fora de casa, que a torcida do Santos já não ia entrar. Quem de vocês estava lá? Os dois, Paulo do Vale e Pedro Ramiro. Testemunho de vocês, então, vamos lá. Bom, boa noite. Daqui a pouco até tem uma reportagem que eu fiz, trazendo aí uns relatos, né, relembrando um pouco a noite de ontem. E dentro dessa matéria tem uma fala do Luxemburgo e uma fala do Duílio. O que me chama a atenção é o seguinte: tanto o Luxa quanto o Duílio tentam deixar claro que em nenhum momento o Corinthians foi covarde, primeiro por não ter descido do ônibus, sendo que foi uma decisão mais do que sensata em não descer e retornar para São Paulo, e a segunda também dessa história de também querer ficar batendo na tecla de... Pra mim foi sensata também. Exato. E também de, em nenhum momento cogitamos não entrar em campo, como se isso também fosse ser uma atitude covarde. Tem que se passar a cogitar não entrar em campo. Eu disse nos Donos da Bola que não tinha que ter jogo. Pois é. É isso, então acho que a atitude tem que vir do futebol de achar que não entrar em campo é uma atitude covarde. Não é uma atitude covarde. Muito pelo contrário. A família, os jogadores, eles precisam preservar a saúde física deles, precisam preservar os familiares deles. E é todo mundo, vocês que estavam lá. Todo mundo. O campo do estádio da Vila Belmiro tem famílias que vão lá, que não são santistas e que estão lá, irmão. Exatamente.
Então, assim, não é covardia você não descer do ônibus. Não é covardia você cogitar não entrar em campo. São essas atitudes que talvez os clubes precisem tomar daqui pra frente. Senão isso não vai acabar nunca. Você tem a matéria aí? Temos. Pedro Ramiro, pode falar que você que tava lá. Vocês ficaram com medo ou não? Eu não fiquei... Você tava dentro do campo. Eu tava dentro do campo, as bombas estavam sendo arremessadas. Quem que é aquela senhora que tava no seu Twitter? É uma senhora que tava na torcida, na arquibancada. Do Santos? É, dos Quantos Santos. Não peguei a idade dela porque na correria ela nem... Eu vi no seu Twitter. Ela passou mal durante essa confusão toda. A minha situação tava um pouco mais tranquila que a do PDV, porque eu tava do lado da torcida, contrário à torcida organizada. Então... Mas, ô craque, só uma sublinhada bem rápida. Você tocou num ponto que eu acho muito importante. Essa questão da gente ter que esperar, e aí o Brasil inteiro é assim, a gente tem que esperar uma morte para tomar uma atitude. A gente esperou 233 pessoas morrerem em Petrópolis depois das chuvas para perceber que a planta de Petrópolis, desde a época de Dom Pedro, não era das melhores e agora sim a gente começa a tomar uma ação. A gente esperou uma barragem romper e 272 pessoas morrerem isso aí. pra gente perceber que as barragens podem romper e que a Vale tinha sérios problemas de segurança. A gente esperou 10... Que por sinal a Vale faz propaganda em tudo quanto é lugar, né? Principalmente na Rede Globo. A gente esperou 10 mortes num centro de treinamento cheio de jovem, no Ninho do Urubu. Graças a Deus que tinha folga, que era pra ter 30, 40, 50, se não fosse folga. E morreram 10 crianças, 10 anjos num forno micro-ondas. Pra perceber que talvez a gente ter jovens dentro de um container morando não seja a melhor coisa. A gente vai esperar até quando pra perceber que esse tipo de atitude dentro de um estádio vai causar a morte de alguém? A gente vai esperar até quando que poderia ter sido aquela senhora de mais de 80 anos que morreu na parte, que poderia ter morrido naquela situação toda. E o detalhe, e aí é uma informação, os seguranças lá da Vila Belmiro já sabiam desses riscos. Eles já tinham feito reuniões sobre esse risco, que isso poderia acontecer até mesmo com a vitória do Peixe, sobre todos esses protestos. E aí fica a dúvida, até quando a gente vai saber? É verdade que o Jerry Helman sofreu ameaça agora? Essa informação Sim, não tem mais. sim, sofreu ameaça porque vazaram o celular telefone dele e ele foi ameaçado. Tá vendo? Que absurdo. O que fizeram com o treinador no hotel lá? Ficaram estourando rojão com E ele pediu pra ir Maria embora. Olan. Isso. Então, sabe, não é possível, cara. E parabéns por que você colocou aí. Porque tudo que você colocou é fato e é verdade. Quer colocar a matéria? Primeiro break. Então vambora. Estamos estourados. Ei, você que gosta de futebol.